Olá pessoal, o tópico dessa nossa aula é o controle da administração pública, especificamente nas espécies de controle em relação aos poderes que exercem a fiscalização e a coisa julgada administrativa. Conforme esse critério de classificação, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Vamos analisar com mais detalhes cada um desses tipos de controle. Vamos começar com o controle administrativo, que é exercido pelo Executivo e pelos órgãos administrativos do Legislativo e também do Judiciário. Busca confirmar, rever ou alterar condutas internas. No controle administrativo são considerados tanto os aspectos da legalidade quanto de conveniência para a administração. É um controle interno, portanto, também pode ser exercido pelos poderes legislativo e judiciário, desde que estes estejam no desempenho da função administrativa. O fundamento central do controle administrativo reside no poder de autotutela que possui a administração. A autotutela administrativa é o poder-dever que a administração tem de revisar seus próprios atos, tanto em relação à legalidade quanto à conveniência e oportunidade. São meios de controle administrativo os seguintes institutos: a supervisão ministerial, o controle hierárquico, o direito de petição e os órgãos internos de controle. E aí vamos falar brevemente sobre cada um desses. O controle hierárquico se fundamenta na distribuição e no escalonamento das funções administrativas. Logo, para que exista a devida organização, impõe-se a presença de um controle vertical, do superior para com os seus subordinados, surgindo assim a fiscalização hierárquica. A supervisão ministerial, por sua vez, representa uma fiscalização menos abrangente do que o do controle hierárquico, pois, enquanto este é pleno, aquele só poderá ser exercido nos limites da lei. Já o direito de peticionar inclui a interposição de recursos administrativos e está ligado à possibilidade de o cidadão pedir algo. Assim, poderá o particular provocar a administração pública para que controle seus atos, sendo dever da administração oferecer uma resposta à petição. Vamos atentar para um detalhe. Em virtude do princípio da inafastabilidade jurisdicional, o interessado, a qualquer momento, pode buscar o Poder Judiciário para solucionar um conflito decorrente de alguma ilegalidade. Usualmente não é necessário, para tanto, o esgotamento da via administrativa, salvo em casos expressos previstos na Constituição. Por fim, os órgãos internos de controle são dotados do poder de efetiva fiscalização, orientação e revisão de atos praticados dentro da estrutura organizacional de um determinado poder ou ente. Compreendidos esses detalhes acerca do controle administrativo, devemos analisar agora o controle legislativo, que é realizado no âmbito dos parlamentos e dos órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Ao Poder Legislativo é dada a prerrogativa de fiscalizar a administração pública sob os critérios político e financeiro. O controle político incide sobre o próprio exercício da função administrativa e está relacionado à fiscalização e decisão do Legislativo sobre os atos relativos à função administrativa e de organização do Executivo e do Judiciário. O controle financeiro, por sua vez, se dá sobre a receita, a despesa e a gestão dos recursos públicos e será exercido de forma ampla pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. A Constituição estabelece duas formas básicas de controle financeiro. O controle interno, que é relativo aos órgãos estruturais dos poderes, que tem como função a atividade de fiscalização. E o controle externo, que é exercido pelo Congresso com o auxílio do TCU, no Tribunal de Contas da União. A terceira e última espécie de controle da administração é o controle judicial, representado pelo poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Vale destacar também que o Judiciário só irá atuar mediante provocação do interessado. O controle judicial poderá se dar de modo prévio ou posterior ao ato,
limitada sua discussão ao aspecto da legalidade. O controle judicial das atividades administrativas não pode ser exercido sobre os atos políticos relacionados à própria condução dos negócios públicos, nem sobre os atos interna corporis, que representam uma manifestação interna dos órgãos públicos. Quando formados de modo legítimo, os atos interna corporis não podem ser discutidos na esfera judicial. O último tema de nosso estudo é a coisa julgada administrativa. De modo geral, a decisão judicial que não se sujeita mais a recurso forma coisa julgada. No Brasil, não existe a coisa julgada administrativa em sentido amplo, uma vez que a Constituição permite a possibilidade de que o Poder Judiciário reavalie o conflito decidido administrativamente. No entanto, é possível a formação da coisa julgada administrativa em sentido estrito, válida nos limites da própria administração, naqueles casos em que a situação não puder mais ser discutida no âmbito administrativo. Ressaltamos, sempre haverá a possibilidade de se recorrer às vias judiciais para a solução de controvérsias, por força da adoção, por nosso ordenamento jurídico, do sistema de jurisdição única. E é com essa observação que encerramos mais uma aula. Em sua área do aluno você encontra material adicional e também a possibilidade de nos contactar com dúvidas, clicando no botão tutoria. Um abraço e até a próxima aula.